Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui nós falamos de sabedoria para mulheres. E hoje nós vamos falar sobre como agir em um casamento difícil. Várias mulheres buscam respostas, orientações do que fazer em seu casamento. Como melhorar, como agir em determinadas situações, sobretudo, como transformar o cônjuge. É o que nós mais vemos, pessoas que querem mudar o outro, mudar o comportamento do outro. E na Bíblia nós temos uma história que nos mostra que é possível sim agir com sabedoria, mesmo em situações delicadas dentro do casamento. E essa é a história de Abigail, que está registrada lá em 1 Samuel, no capítulo 25. O texto começa dizendo que certo homem de Maom tinha bens na cidade de Carmelo. Ele era muito rico. Ele possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome da sua mulher era Abigail. Abigail era uma mulher inteligente e bonita, mas seu marido era descendente de Caleb e era rude e mau. Aqui já nos primeiros versos dessa história nós temos duas informações bem importantes. Primeiro sobre Abigail. Abigail era uma mulher inteligente e bonita. Outras traduções dizem que ela era sábia e bonita, sábia e bela. E o seu marido Nabal era rude e mau. 2 adjetivos dela, 2 adjetivos dele. Há dentro de nós, mulheres, um desejo de mudar o marido, de mudá-lo, independente de quem ele seja. Se ele só precisa de melhorias ou se ele precisa virar outra pessoa. Há dentro de nós esse desejo, como se ele fosse um projeto em execução ainda, como se ele fosse um projeto a ser desenvolvido. E aqui nós já percebemos uma primeira coisa nesse texto. Mesmo que Abigail era uma mulher sábia, o marido dela era rude e mau. A sabedoria dela não conseguiu transformar o marido dela. Isso não é para te desmotivar. Isso é para que você veja, que você perceba que nós só temos o poder de mudar a nós mesmas. Nós temos sim que ter sabedoria, mas o poder de mudança nós só conseguimos mudar a nós mesmas. E a sabedoria dela teve muito valor, como nós veremos na continuação do texto. O texto continua dizendo: no deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. O versículo anterior diz que era a época, de tosquear as ovelhas. Então Davi, que estava ali com muitos homens, sobre a sua liderança, que estava no deserto, ele enviou uma mensagem para Nabal. Ele diz: levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo. Cumprimentem-o em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é teu. Davi começa a mensagem assim. E ele continua: sei que estás tosqueando tuas ovelhas. Quando os teus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo que estiveram no Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dá a nós, teus servos e a teu filho Davi o que puderes. Os homens de Davi foram então e entregaram essa mensagem a Nabal, em nome de Davi, ficaram esperando a resposta de Nabal. E o texto continua dizendo o que foi a resposta dele então. Nabal disse: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vem, não se sabe de onde? Davi pediu, a gente vê aqui, essa foi a resposta de Nabal. Davi pediu humildemente para Nabal, provisão. Nabal estava dando uma festa, Nabal estava na época de festas, como Davi diz. Então, o que custaria para um homem rico enviar alimentos a homens que guardaram os rebanhos dele, a homens que foram bons, generosos com os pastores de Nabal? Isso seria até uma questão de cordialidade, uma questão de hospitalidade. Não seria algo grande para Nabal fazer isso, não seria um grande esforço mandar alimentos para Davi. E nós percebemos que a resposta dele foi afrontosa. Quem é esse homem que vem fugindo? Davi, que já havia sido prometido como rei de Israel, que estava fugindo de Saul, ele diz: quem é esse homem que vem fugindo? Quem é ele? Então ele afronta a própria identidade de Davi e não recompensa, ele não retribui o bem que Davi fez a ele retribui com o mal. E essa resposta rude dele, essa resposta má dele, provoca a ira de Davi, provoca a fúria dele. Então os mensageiros voltam para Davi e dão uma resposta para ele. E o texto diz assim: Davi ordenou a seus homens, quando ele ouviu a resposta: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar ao nosso Senhor, mas ele os insultou. Davi fica tão furioso que ele já convoca os homens dele para colocarem a espada e ele quer aniquilar todos da casa de Nabal. E os homens
400 homens se armam e vão junto com Davi. Ou seja, Nabal não teria chance. Eles realmente seriam destruídos. Então o servo de Abigail, de Nabal, percebe essa situação e vai contar para a senhora, para Abigail, o que aconteceu. E ele diz assim sobre Davi: aqueles homens foram muito bons conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Olha só o relato que o servo fez para Abigail. Ele chega para ela, para a senhora, mostrando o que aconteceu, e ele também já dá o diagnóstico. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue nem conversar com ele. Olha só que marido que nós estamos falando aqui. Que nível de marido que Abigail tinha, apesar de ser bonita e sábia. E a postura de Abigail, que é impressionante aqui nessa situação. Ela não chega para Nabal para tirar satisfação, para brigar com o marido dela, não. Ela age de uma maneira sábia. Vamos ver aqui no texto. Vamos ler o que ela faz, que você vai ver o que é a sabedoria em ação. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão tostados, 100 bolos de uva passas e 200 bolos de figo prensados. E os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue a Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, deixa a tua serva lhe falar. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o seu nome significa. A insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o Senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que foi o Senhor que o impediu de derramar sangue e vingar-se com suas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que o pretendem fazer mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que a tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esqueça, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que ele te prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, o meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver te abençoado, lembra-te da tua serva. Toda essa leitura é a resposta de Abigail a Davi, quando ela o encontra. E nós podemos ver aqui a sabedoria dela em ação. As atitudes dela demonstram percepção, um feeling, sobre aquela situação e até mesmo conhecimento do futuro. Olha só a sabedoria dela, percepção, feeling, conhecimento do futuro. Ela agiu de forma digna, ela valorizou a paz no lar dela, ela trouxe a paz e foi inteligente para enfrentar um exército. Uma mulher prostrada enfrentou um exército e venceu. Então vamos ver aqui como que Abigail agiu ao ouvir esse relato. Ao ouvir o relato do servo, ela separou o alimento. Imediatamente ela foi para a necessidade básica. Por quê? Não dá para conversar com homens que estão famintos, estão com o corpo faminto e com desejo de sangue nas mãos. Não dá. Ela primeiro envia o alimento. Ela age ali na necessidade mais básica. Ela enviou o alimento na frente e foi atrás. Primeiro a gente cuida do mais básico. Há coisas que para você lidar com sabedoria na sua vida, primeiro você vai ter que preparar o alimento. Você vai ter que preparar a mesa, alimentar primeiro para depois tentar conversar. Isso é muito peculiar a nós mulheres. Nós precisamos preparar a mesa, dar o alimento, cuidado físico para depois tentar conversar com os nossos maridos, né? Nós sabemos bem como é isso. Então, depois que a Abigail cuida dessa necessidade, o primeiro ponto que ela faz é isso. Ela separa o alimento. A segunda coisa que ela faz, quando ela encontra Davi, a Bíblia diz que ela se prostrou. Ela agiu de forma vulnerável. Ela se colocou ali, ela se prostra diante de Davi, mostrando que mesmo que ela era a esposa, ela era aquela que estava mandando
ela era esposa de Nabal, ela era aquela que estava mandando as provisões, mas ela age com submissão, ela age como serva. Ela se coloca ali prostrada, vulnerável. E isso é uma coisa que acessa o homem, acessa o coração do homem. Terceiro ponto que ela faz, depois de se prostrar, ela faz uma coisa impressionante. Ela assume a culpa. Abigail assumiu a culpa para si. Ela não foi tirar satisfação com Nabal. O texto diz que ela nada falou para Nabal. Ela não foi tirar satisfação, brigar com o marido dela. Ela chegou para Davi e assumiu a culpa. Ela diz, olha, a culpa foi minha porque eu não vi os homens que você enviou. Olha que nobreza dessa mulher. Quantas vezes acontece alguma coisa e nós logo queremos mostrar o culpado e geralmente apontamos para o marido. Ah, é culpa do seu pai que se atrasou. A gente fala para uma criança que está nervosa querendo sair logo de casa. Ah, foi a culpa dele que não me avisou. Como seria esse evento hoje? A gente sempre quer mostrar a culpa, jogar a culpa no outro e se defender. Abigail agiu exatamente o contrário. Mesmo que o marido dela que agiu errado, ela vira para Davi e fala, olha, a culpa é toda minha. Eu não vi vocês. Então, mulher, sabe você assumir a culpa. Você se colocar vulnerável e assumir a culpa e pedir perdão, isso é nobre, isso não é humilhante. E isso traz paz para um lar. Foi isso que a Abigail fez. E depois disso, esse terceiro ponto que ela fez, ela faz algo fascinante, que uma mulher sábia tem essa percepção. Ela mostra para Davi o futuro dele. Para ela apaziguar, trazer paz no lar dela, ela mostra para Davi, ela lembra Davi de quem ele era, de quem ele é e de quem ele vai ser. Ela mostra para ele o futuro. Ela diz, olha, você vai ser rei sobre Israel, que você não tenha sangue nas suas mãos, que você não derrame sangue desnecessariamente, porque Deus vai fazer de você rei. Deus tem um futuro para você, Davi. Não perca, não tenha sangue nas suas mãos, não se vingue. Ela mostra para Davi o futuro. E uma mulher sábia, muitas vezes, ela apazigua o marido dela, a casa dela, falando do futuro. Ela mostra o que está à frente. E isso transforma o presente dela. Uma mulher sábia vê o futuro. E ela sorri para o futuro, como nós vemos em Provérbios 31. Mas essa mulher aqui anunciou o futuro para Davi, o rei de Israel. Falou, olha, você vai ser rei. Ela viu além e falou com ele, olha, você vai ser rei. E quando você estiver lá, se lembre de mim, se lembre da tua serva. Então, essa atitude de Abigail de separar o alimento, se prostrar, assumir a culpa e mostrar o futuro, trouxe paz para o lar dela. Davi diz para ela aqui na continuação do texto, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal. Se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que ela havia lhe trazido e disse, vá para sua casa em paz. Eu ouvi o que você me disse e atenderei o seu pedido. Olha só, uma mulher prostrada parou uma guerra. Uma mulher que enviou alimento, se prostrou, assumiu a culpa e mostrou o futuro. É assim com a mulher guerreira. Ela, sem pegar em nenhuma arma, mas com sabedoria, ela mudou o quadro da família dela. E o que acontece? Abigail, então, retorna para casa, depois de apaziguar tudo. Aí o texto bíblico diz, quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre, bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. Novamente, Abigail escolheu não falar nada a Nabal. Ela não havia falado antes e não falou também nessa situação. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou todas essas coisas. Nessa hora, Abigail fala para ele, olha o que aconteceu. Quando Abigail estava falando com ele, ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Olha só, a vingança pertence ao Senhor. Quando Davi soube que Nabal estava morto, ele disse, bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram ao Carmelo e disseram a Abigail, Davi nos enviou a você para levá-la para tornar-se mulher dele. Ela se levantou, depois inclinou-se, rosto em terra e disse, aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos de meu senhor. Abigail logo montou num jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Olha só, a conclusão dessa história. Provavelmente não era a intenção de Abigail, mas a sabedoria dela a tornou a mulher de um rei. Ela não mudou o marido insensato dela. Ela não conseguiu gerar essa transformação que tantas mulheres querem, transformar o marido delas. Mas a sabedoria dela
fez dela uma mulher de um rei, mudou o futuro dela. Ela não apenas salvou a sua pele e todos os seus servos, toda a sua família, mas ela se tornou a esposa de um rei. Então, se você vive um casamento difícil, continue agindo com sabedoria, como Abigail. Ela mostra que Abigail mostra que mesmo em uma situação drástica é possível viver com sabedoria. Perceba que isso aqui não foi um conflito qualquer. Esse problema, a insensatez do marido dela, poderia ter levado à destruição de toda a família dela. Mas numa situação dessa, ela soube se posicionar. Ela agiu com sabedoria. Ela não foi brigar com o marido dela, ela não foi tirar satisfação, ela não foi criticá-lo, ela foi resolver o problema. Ela agiu de maneira sábia. E nós vemos que a sabedoria gera grandes recompensas. A sabedoria, uma mulher que age de forma sábia, ela é recompensada. Sabe-se Deus como? Se vai ser através de uma situação dessa? Que eu creio que não era a intenção exata de Abigail. Ela só quis salvar a família dela, ela quis evitar uma guerra, ela parou uma guerra. Existem mulheres que provocam guerras. Ela foi uma mulher que parou o derramamento de sangue. Eu acredito que não era a intenção dela, porém, Deus tinha planos nessa situação. E o marido dela, que foi insensato, foi vítima da própria insensatez. Mas ela, que foi uma mulher sábia, teve a recompensa por agir dessa forma. Se você tem um casamento difícil, eu te encorajo, continue agindo com sabedoria. Não guerreie com seu marido. Não guerreie contra ele. Se acontecer alguma situação que a insensatez do seu marido pode levar a um prejuízo, faça como Abigail. Resolva onde aquilo pode ser resolvido. Não vá bater de frente, brigar, expor, mas haja com sabedoria, haja com vulnerabilidade, com sabedoria feminina. A maior arma que Deus deu para nós mulheres é a sabedoria. Não é uma armadura, não é força. É a sabedoria que edifica, constrói, evita guerras e traz paz em um lar. Você já conhecia a história de Abigail, dessa mulher sábia em um casamento difícil? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. Envie esse vídeo para uma amiga que pode estar vivendo uma situação assim, para que ela possa se inspirar com a história de Abigail, sabendo que a sabedoria em ação trará grandes recompensas para a vida dela. Se você ainda não é inscrita, se inscreva aqui no canal, continue me acompanhando que aqui a gente aprende sobre sabedoria para mulheres. Até o próximo vídeo.